Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Na cena que dá início à obra, o príncipe Oscar leva um subordinado chamado Lazar até as proximidades de um dragão que sobrevoa os céus, e o jovem servo implora pra voltar pra casa, com medo da morte certa. Porém, Oscar lembra que um recuo agora iria jogar por água abaixo todos os esforços para escapar do castelo. Por sua vez, Lazar tem medo dessa bruxa acabar lançando outra maldição sobre sua alteza, mas Oscar não tem escolha, porque até agora não juntou nenhuma pista para reverter sua terrível condição, mesmo depois de 15 anos de busca. Portanto, ele continua firme na busca pela bruxa da lua azul para descobrir como acabar com sua maldição. Caso isso falhe, eles vão ter que achar a responsável pelo feitiço, a bruxa do silêncio. Essa é a história de uma bruxa que reside em uma torre azul e um príncipe real atingido por uma maldição. Nessa história, tudo poderá ser reescrito, e ela nos fará questionar o que gostaríamos de mudar se pudéssemos voltar no tempo. Assim que abrem um portão, os dois notam que tudo parece exatamente como diziam os registros, portanto é possível que de fato as paredes desse lugar guardem desafios obscuros, e aquele que superar todos até o topo terá seu desejo atendido pela bruxa. Como é uma jornada extremamente perigosa, o príncipe pede pro servo esperar ali embaixo, e promete estar de volta antes do pôr do sol, mas o jovem não quer deixar seu mestre sozinho nesse lugar. Logo no segundo andar, o nobre se aproxima de uma enorme placa de pedra com escrituras, e Lazar alerta sobre as coisas que cercam o piso. Porém, Oscar diz que vai ficar tudo bem, porque elas não são venenosas, e encara o primeiro desafio que mostra uma antiga teoria matemática estudada há cerca de 100 anos numa pequena nação oriental, famosa por nunca ter sido solucionada. Porém, isso ficou no passado, porque a teoria foi resolvida há 10 anos. Então Oscar apresenta a resposta e a primeira placa se desintegra. Lazar pergunta mais uma vez se não é melhor ir embora agora, mas o príncipe está começando a gostar do desafio, até que um círculo mágico surge debaixo deles e absorve os dois. No topo da torre, Litola, uma serva da bruxa da lua azul, anuncia para a mestra que chegaram os primeiros desafiantes em muito tempo. Mês passado, um viajante ficou sem tempo depois de não ter conseguido resolver a primeira placa de pedra. Então, como poucos desafiantes têm chegado, a serva questiona se a mestra gostaria de observar os de agora. Porém, ela prefere esperar que eles subam por conta própria e manda Litola fazer seu trabalho caso os aventureiros falhem. Sozinha, a bruxa reflete que a grande maioria progride rapidamente até perder a vida para a primeira besta guardiã. Enquanto isso, o príncipe Oscar corta uma besta no meio, supondo que ela era animada por magia, portanto não era real. Lazar comenta que a falta de medo do príncipe tá deixando ele com mais medo ainda, mas Oscar permanece frio diante das circunstâncias. Indo além, ele se aproxima da beira e questiona se morreria caso caísse, e Lazar tá cada vez mais assustado com o comportamento do mestre. Avançando por entre a enorme escadaria, o garoto acredita que eles já tenham chegado na metade da torre, e Oscar aproveita para lembrar que seu bisavô foi o último a chegar no topo há 70 anos atrás. Lazar conhece essa história quando 10 homens fizeram a escalada. Contudo, apenas o rei Régios, que reinava na época, alcançou o topo. Pegando o gancho, Oscar acredita que vai refazer os passos do seu bisavô até o final dessa torre. Assim, eles chegam até uma porta que guardava 2 assombrosos gárgulas de pedra. Então o monarca desembainha a espada na suspeita dos monstros ganharem vida. Oscar mostra menos paciência com o nervosismo do seu servo e manda ele voltar, quando finalmente as criaturas se manifestam e atacam o príncipe. Oscar usa da sua serenidade para manter a calma e estudar os movimentos do inimigo, e ao desviar do primeiro ataque, ele revida com um golpe certeiro que corta um dos gárgulas no meio. Nesse instante, Litola alerta a mestra que os desafiantes chegaram na sala dos gárgulas. A bruxa pergunta quantos são, e Litola responde que são 2, mas na prática um só. A mestra estava fazendo um chá para eles, mesmo acreditando que eles não vão chegar para fazer as honras. Porém, Litola afirma com convicção que aquele desafio será superado, causando uma surpresa real na bruxa. Por fim, Oscar arranca a espada de dentro do olho do último gárgula e corta a estátua, dando fim ao embate. Dessa vez, ele percebe que chegou a um estágio onde sofrer um golpe pode custar sua vida, mas isso não impede ele de prosseguir sua jornada. Entretanto, antes de passar para o próximo nível, o chão do piso começa a se desfazer e separa o mestre do seu servo, e conforme o chão vai cedendo na direção do jovem garoto, Lazar pede para que o príncipe continue sem ele, enquanto revela que aguarda ansiosamente pelo dia em que Oscar se tornará rei. Então o piso que sustentava Lazar finalmente cai e leva junto o rapaz, que cai nas sombras de um buraco sem fim. Sem ter como evitar a queda, o futuro rei se vira e mantém a determinação de atingir o topo, abrindo a porta rumo ao próximo estágio da torre. Dessa vez, o recinto não se parece nada com as salas que outrora guardavam demônios de pedra. Até que Oscar enxerga uma mesa com um bule de chá. Nesse instante, uma figura misteriosa convida o homem a se sentar com ela e se apresenta como Tinasha, embora ninguém chame ela pelo nome verdadeiro. Oscar questiona se ela é a bruxa por conta da aparência jovial, mas Tanisha acha indelicado questionar a aparência de uma bruxa.
bruxa. Logo ela avisa que o companheiro do homem tá dormindo lá embaixo, sem nenhum tipo de ferimento. Ele pergunta se ela usou magia para alterar a aparência, mas Tinashe se ofende de novo com essas perguntas pessoais. Oscar argumenta que a mulher possui centenas de anos, mas ele não vê nenhuma ruga nela. Então a bruxa explica que seu corpo não sofre as marcas do tempo no compasso dos humanos, e que seu corpo simplesmente parou de envelhecer, por exemplo. Mudando de assunto, Tanisha quer saber o nome desse bravo guerreiro que foi o primeiro a subir ao topo da torre praticamente sozinho. Então o homem pede perdão pela grosseria e se apresenta como Oscar Lieth, príncipe herdeiro da realeza Farsas, bisneto e descendente do rei Régios. Impressionada, Tanisha nota a semelhança de Oscar com o antigo rei, embora ache o rosto do bisavô mais acolhedor. Oscar lamenta por não transparecer suas emoções, porém a bruxa ri da formalidade e responde que pelo menos o jovem príncipe é mais bonito, apesar do Reg ter sido uma alma pura e com um lado infantil aflorado. Finalmente, Oscar demonstra um sentimento de surpresa ao ver a bruxa mencionar seu bisavô pelo apelido, ao passo que Tanisha apresenta sua serva, Litola, que conta que o companheiro do príncipe está dormindo profundamente no exterior da torre, devido ao feitiço que ela provocou. Quanto a isso, Oscar acreditava que a bruxa enterrava os homens que não conseguiam subir numa vala comum. Porém, mais uma vez, Tanisha se ofende com a insinuação que ela vive cercada por um cemitério. Na verdade, ela quer evitar de inundar sua casa de corpos, por isso se certifica de não eliminar nenhum visitante. Com razão, o príncipe argumenta que a garra daqueles gárgulas é suficiente para dilacerar qualquer homem. Então ela revela que envia os desafiantes pro térreo no exato instante do golpe fatal, e aqueles que falham têm sua memória manipulada e são jogados em cantos aleatórios do continente. Segundo Tanisha, a maioria dos aventureiros buscam apenas honras e glórias, e esse é um preço justo a se pagar por esse apego excessivo a essas coisas. Por outro lado, Litola explica que alguns desafiantes enfrentam os perigos mortais da torre, em busca da cura para os seus filhos doentes, e a essas pessoas, sua mestra demonstra uma gentileza tão nobre quanto suas ambições. Curioso com aquele comportamento misterioso, Oscar gostaria de saber se a bruxa costuma visitar as cidades das redondezas, porém Tanisha não tem apreço por interferir nas vidas humanas, vulgarizando o real propósito do seu dom com feitiços. Por sua vez, Oscar lamenta que a bruxa do silêncio não tem esse mesmo pensamento, já que foi ela que amaldiçoou o príncipe. Naquela noite, ela subiu ao quarto do rei para tornar estéril tanto o pai quanto o filho, impossibilitando os dois de gerarem herdeiros, porque o sangue real passou a correr cada mulher que eles tocarem, extinguindo a linhagem Farsas após a morte de Oscar. Até hoje, o príncipe não sabe o motivo de ter sofrido essa maldição, porque seu pai se recusava a comentar sobre. Porém, ele acredita que tem a relação com sua mãe, que faleceu antes disso. Desde então, Oscar sempre buscou uma cura para esse feitiço nos livros e ruínas que permeiam a terra dos homens, mas nunca nenhuma pista foi encontrada, e na busca por respostas, o príncipe chegou até o topo dessa torre. Tanisha deixa claro que não há garantia que uma maldição possa ser desfeita, porque o que as bruxas chamam de magia é organizado e operado por um conjunto compartilhado de regras. Contudo, as maldições não seguem nenhuma lei. Além do mais, é preciso imbuir palavras com significado claro para romper o feitiço. Então, se a quebra da maldição for indefinida quando é lançada, nem mesmo o lançador pode fazer nada. Para piorar, Tanisha comenta que maldições não costumam ser tão poderosas e sempre atingem diretamente o alvo. Portanto, Oscar deve estar, na verdade, sofrendo de uma variante da bênção. Para provar seu ponto, a bruxa toca o rosto do homem e mostra a marca da bênção que foi imposta a ele. Curiosamente, uma bênção pode ser usada para fins malignos. Por exemplo, aquela bruxa impôs a todos os fetos gerados pelos Farsas uma proteção tão poderosa que nenhuma mulher humana é capaz de suportar. Tanisha garante que existem magias para aliviar essa bênção, mas a bruxa do silêncio é tão poderosa que selou esse feitiço com 20 camadas de proteção, escondendo a cura num verdadeiro campo minado. Sendo assim, Oscar deve encontrar uma mulher capaz de resistir a esse poder protetor da criança. Então Tanisha procura essa pessoa se baseando no poder e resistência mágica do príncipe. Ele pergunta o que fazer caso essa mulher seja casada, idosa ou criança, e Tanisha deixa claro de forma humorada que a casada vai ter que chifrar o corno, enquanto a idosa, com uma mãozinha da magia, pode ser a panela velha que faz comida boa. Já a criança, seguindo as tradições dos reinos humanos, geralmente é moldada pelo homem até se tornar uma mulher ideal pelos próximos 20 anos, mais ou menos. Porém, o homem tem medo de ter que namorar uma múmia ambulante, portanto questiona se a própria Tanisha não seria capaz de resistir ao poder da bênção no seu corpo. Inocente, ela confirma que sim, e ao ver onde esse cara quer chegar, a bruxa pede muita calma nesse momento, mas logo Oscar diz que seu desejo é sair dessa torre com a Tanisha como esposa. A mulher recusa sem pensar duas vezes, mas Oscar lembra que ela faria todo o possível para conceder seu desejo.
desejo. Além do mais, ela mesmo disse que daria um jeito se fosse uma idosa. Tanisha fica possessa por ser chamada de velha, mas a questão não é essa, e sim que esse príncipe tá simplesmente querendo introduzir sangue de bruxa na linhagem real. Diante dessa loucura, Tanisha comenta que seu bisavô fez essa mesma proposta insana 70 anos atrás, mas Oscar continua firme na sua proposição, não recuando nenhum centímetro. Vendo que o homem não ia recuar, Tanisha ameaça apagar a memória do príncipe e despejar ele na esquina da Terra do Nunca. Então Oscar se prepara para revidar. No entanto, a bruxa nota que o aventureiro carrega consigo a espada real Akasha, a única no mundo que é imune à magia. Sem chances contra sua inimiga natural, Tanisha senta de volta ao se deparar com a arma do diálogo. De volta à mesa, os dois se encaram como dois leões numa selva, até que Oscar comenta que Tanisha morou no Castelo Farsas há 70 anos atrás, segundo ouviu dizer. A bruxa responde que ficou lá por 1 ano e meio ensinando magia e cultivando flores. Diante disso, Oscar pede só 1 ano com a bruxa no seu reino, como seu desejo final de vencedor. Logo, finalmente, a bruxa da Lua Azul aceita deixar sua torre como protetora do príncipe de Farsas, enquanto Lazar acorda do lado de fora, balbuciando seu desejo de sair desse lugar. Nesse instante, Oscar surge e apresenta sua companheira como a pupila da bruxa, responsável por ajudar a remover a maldição. Lazar pergunta no pé do ouvido do príncipe por que a bruxa dessa torre não comeu ele vivo. Então Oscar pergunta de volta se esse moleque não tem medo da morte. Então o grupo parte e a entrada para a torre é selada, enquanto Tanisha deixa claro que Oscar pode pedir quando quiser que algo seja completamente queimado. Oscar diz que não vai ser necessário, porque tudo que importa é ela estar ao lado dele. Por falar nisso, ele permite que a bruxa fique mais tempo em Farsas, se assim desejar, mas Tanisha responde que isso também não vai ser necessário. Ao se acomodarem na casa do Oscar, no Castelo Farsas, Tinashe concede ao príncipe uma bênção que anula todos os ataques externos, sejam eles físicos ou mágicos. Enquanto ela permanecer viva, nenhum outro humano pode quebrar esse feitiço. Oscar considera isso quase como se fosse uma trapaça, e a bruxa responde que fazer pacto com uma bruxa em si é uma trapaça. Porém, o homem ainda está vulnerável a venenos e ataques psicológicos. Oscar brinca que esse feitiço não é nada mal para uma maga aprendiz, e Tinashe menciona que é isso que vão pensar que ela é, dentro desse palácio, enquanto na verdade ela trabalha para quebrar a maldição do Oscar. Ele comenta que ela poderia trabalhar para se casar com ele, mas a garota responde que já conversou sobre isso. Mais tarde, perto do pátio de treinamento, ela comenta com Lazar que é complicado o Oscar não ter um sucessor, e questiona se não existe mais ninguém da linhagem real, mesmo que seja de uma família secundária. Em resposta, Lazar conta que há 15 anos houve uma série de casos em que bebês desapareceram por todo o reino, quando todos os primos do príncipe Oscar sumiram. Como resultado, não sobrou nenhum membro da realeza mais jovem que ele. Enquanto isso, ao acender um lustre de velas, o mago Cave pergunta pra Silvia se ela teve a mesma sorte, mas a garota tá passando perrengue pra fazer o mesmo, até que ela quebra o suporte do lustre e Tinashe tem que ajudar. Silvia fica impressionada com o feitiço sem recitar daquela mulher, enquanto Cave comenta que o príncipe trouxe essa pessoa da torre da bruxa. Após ajudar Lazar com o carregamento dos livros, Tinashe para pra observar o treinamento com espadas no pátio, e pergunta quem são os dois duelando. Lazar conta que são o general Aos e a oficial Meredina, e que esse jovem general é reconhecido como o mais habilidoso de todos, ainda que o príncipe Oscar seja mais forte que ele. Tinashe não esperava outra coisa de um homem que conquistou sua torre, e pra surpresa do servo, logo ela desce pra praticar a espada pessoalmente contra o tal general. No decorrer da luta, Aos solta umas risadas amarelas por não acreditar que uma simples amadora seja tão eficiente. Então ele comenta que se ela deixasse de ser maga, seria muito útil na linha de frente. Após o duelo, Aos comenta com a oficial Meredina que ficou claro que o príncipe não trouxe essa mulher só pelo fato de gostar dela. Meredina ouviu dizer que ela é aprendiz da bruxa e considera que isso seja um problema. Então o general brinca que ciúme não combina com a garota, que se vinga do rapaz pela brincadeira de mau gosto. Por falar em aprendiz de bruxa, coincidentemente, Litola surge no pátio do castelo de Farsas em busca da mestra, e ela fica feliz por Tinashe ter encontrado uma boa pessoa pro pacto e tá se divertindo tanto. Porém, existe uma coisa que ela gostaria que a bruxa soubesse. Pouco depois, Tinashe entra no escritório do príncipe com uma vestimenta de batalha e avisa que vai se ausentar por 2 ou 3 dias. Oscar comenta que fez um pacto e que não pode se afastar da garota, então pede que ela pelo menos avise pra onde tá indo. Quando ele explica que vai viajar pro Lago Mágico em Drusa, Lazar entra em desespero, porque foi lá onde a besta demoníaca foi selada pela bruxa há 70 anos atrás. Tinashe lembra bem disso, e também sabe que naquela área grandes surtos de ondas de alto poder mágico assombram o local. A intenção dela é descobrir o responsável por isso e o que ele tá tramando. Nesse caso, Oscar quer ir junto na companhia de soldados qualificados, mesmo que Tinashe tenha prometido garantir a segurança apenas do príncipe. Dito isso, a bruxa dá 1 hora para ele organizar sua partida. Enquanto isso, no tal lago mágico, Walt observa a pesada neblina no aguardo de algo que não é visível, mas que tá prestes a começar. Ele espera que a bruxa da Torre Azul perceba em breve. A moça ao seu lado questiona se essa bruxa realmente vai vir para um lugar
tão distante, porém Valt não tem dúvidas, porque ela possui olhos por todo o continente e tá na busca pela mesma coisa que ele. Uma hora depois, os preparativos foram terminados, e Silva fica gamada no dragão no ombro da Tinasha. Então ela se apresenta pra bruxa e tenta tocar a fera, porém parece que ela não tá muito afim. Oscar pergunta o motivo de levar um dragão, e ela responde que pretende montar nele caso vá sozinha. O príncipe comenta que esse monstro não parece grande o bastante para isso, e depois informa ao grupo de expedição que o objetivo é realizar uma investigação no Lago Mágico em Drusa, e que ninguém deve contrariar as ordens da Tinasha. Os soldados ficam confusos com essa afirmação, e Tinasha pergunta se é certo dizer isso, porém Oscar mantém sua postura. Antes da partida, a bruxa ouve seu nome ser dito de um eco profundo, então o mundo à sua volta perde a cor junto dos seus companheiros que desaparecem. Solitária, ela analisa a vida que escolheu para si própria, onde todos à sua volta são grãos de areia que se vão com o tempo, porém ela permanece imune à passagem dos anos, sempre no mesmo lugar. Após isso, as coisas voltam ao normal e Oscar parece notar algo de estranho na sua noiva, mas prefere deixar isso pra lá. Logo todos se teletransportam para Fortaleza Noreide, ao noroeste de Farsas, na fronteira com Drusa. O general Aus aponta para a nuvem de poder mágico no horizonte, então o grupo parte para sua missão no Lago Mágico. 70 anos atrás, a nação vizinha Drusa invadiu Farsas, e mesmo que Farsas tivesse um exército bem preparado e equipado, Drusa tinha na manga uma arma mágica que podia decidir o rumo da guerra, uma gigantesca fera demoníaca. Ao ser solta, a fera devastava tudo à sua volta, sejam inimigos, aliados ou a própria terra. No final, a besta foi selada pela bruxa da lua azul, contudo o miasma que o monstro exalava envenenou a terra, matando tudo ao seu redor até transformar o território num deserto árido. Caminhando naquelas redondezas, Oscar sente como se estivesse num pesadelo, indo em direção a um demônio em meio a uma nuvem obscura. Segundo Tinasha, esse demônio foi um adversário formidável. Ela se lembra que sua opção era selar ele, já que tinha muitos humanos ao redor. Caso ela continuasse lutando, o resultado seria catastrófico. De repente, Tinasha para a passada e manda alguém aparecer, porque ela sabe que ele está presente. Com isso, os soldados entram em estado de alerta, e todos escutam uma risada maligna no meio da neblina, que se aproxima até se revelar como o mago de Drusa. O mago fica feliz de reencontrar Tinasha ainda vivo, e com toda sua beleza estonteante, ele sente como se tivesse sido transportado para 70 anos atrás, quando conheceu a senhorita bruxa da lua azul. Ao escutar o nome da bruxa, Sylvia fica apavorada, enquanto Tinasha debocha da aparência velha e desgastada do feiticeiro de Drusa, porque naquela época ele era só um moleque. O mago reconhece que não tá no auge da beleza, mas infelizmente nem todos podem manter um rostinho bonito como a bruxa. Tinasha comenta que o homem parece em tudo com seu antigo mentor que ela cortou, e uma vez que o mago parece orgulhoso disso, ela promete cortar ele também para ficar ainda mais semelhante com seu mestre. Diante da ameaça, o velho recua, porque sabe que não tem chances contra a bruxa, mas deixa claro para todos os presentes que eles deveriam ir embora o quanto antes, mas caso se recusem, ele pode convencer eles trazendo uma morte ou duas. Junto disso, o bruxo invoca uma magia que dispara projéteis no grupo de expedição como se fosse uma chuva. Oscar repele algumas flechas mágicas usando sua espada, porém parte da equipe é morta no ato. Meredina estava prestes a ser atingida, mas o príncipe absorve o projétil mágico usando sua imunidade dada pela bruxa. Nesse meio tempo, Tinasha cumpre sua palavra e corta a cabeça do mago de Drusa, mas ele solta a própria cabeça como se nem pertencesse a ele e vai embora gargalhando. Após a fuga, Tinasha explica que o velho é um dos magos que controlava a fera, e que provavelmente essa onda de poder mágico é o resultado de tentar reviver essa criatura, numa tentativa de vingança 70 anos após a derrota. Nessa hora, Tinasha cura um dos aliados, e Silva questiona se ela realmente é uma bruxa, mas ao invés de responder, ela dá um sorriso gentil e pergunta pro Oscar se por acaso ele deixou a magia inimiga acertar a mão dele de propósito. Oscar lembra que os ataques não afetam ele, deixando Meredina assustada, mas ainda assim a bruxa parece preocupada. Apesar de não ter respondido, Tinasha vê que o grupo de expedição não conseguia fazer outra coisa a não ser olhar para ela com um olhar estranho. Portanto, ela não vê saída a não ser pedir perdão por ter mantido esse segredo. Sylvia parece assustada e tenta minimizar o caso para Tinasha, porém ela pega a mão da jovem e explica que de fato bruxas são coisas a serem temidas, e por isso Sylvia não devia se sentir mal. Em seguida, Oscar anuncia um recuo provisório para reformular uma estratégia diante dos fatos, porém Tinasha quer ir atrás do mago sozinha, porque o inimigo vai fazer de tudo para reviver a besta depois de descobrirem a presença de soldados de Farsas. Entretanto, mais uma vez, Oscar insiste em acompanhar a mulher, porque não quer que ela faça todo o trabalho sujo para ele sozinha. Afinal de contas, o alvo desses remanescentes de Drusa ainda é o reino de Farsas. Por outro lado, a bruxa reconhece que o homem é persistente, mas lembra que o pacto que eles selaram é de apenas um ano, e nesse breve período, ela vai arcar com sua promessa, e enquanto for a protetora de Oscar, ela sempre voltará para ele, não importa o que faça ou para onde vá. Sendo assim, Oscar solta a mão da mulher e permite sua partida, então ela mostra a verdadeira forma do seu dragão, Nark, a usar a imensa fera como montaria.
dia. Oscar pergunta se Tinashe gostaria de se casar com ele na volta, mas ela fica nervosa e sai dizendo que falar essas coisas dá azar antes da luta. Enquanto isso, o mago de Drusa apressa os outros feiticeiros para quebrar o selo logo, mas o feitiço de controle ainda não tá pronto. O velho alerta que os intrusos estão prestes a chegar, então os magos se esforçam para concluírem o trabalho o quanto antes. O velho fica animado com a iminência da volta do demônio, porque assim ele finalmente vai poder restaurar o poder de Drusa. Porém, Tinashe já tinha chegado e executa cada um dos feiticeiros sem piedade, menos um deles. Ela questiona se a intenção dele era desfazer o selo, e logo assume a responsabilidade de fazer isso por ele. Sendo assim, ela invoca o seu próprio feitiço e liberta a fera, mas apesar daquela presença ameaçadora, Tinashe manda Nark ficar atrás enquanto ela resolve o problema. Logo, Tinashe provoca o demônio perguntando se o sono foi bom durante esses 70 anos, e o lobo gigante fica irado ao reconhecer quem aprisionou ele por todo esse tempo, então ataca com uma magia devastadora. Tinashe revida com seu próprio feitiço, mas a pele espessa da besta absorve o impacto sem problemas. Então, a bruxa e a besta se resolvem numa batalha épica, e Tinashe usa sua agilidade para percorrer os pontos mais frágeis da fera velozmente, e prender no corpo dela focos de magia que em seguida são usados como explosivos. Mesmo tendo causado ferimentos no lobo com a explosão, ele se regenera no mesmo instante. Porém, Tanisha usa esses focos mágicos para recitar um feitiço, que faz referência a 7 algemas no corpo da besta, que deve dormir na caverna de ignorância que rejeitou. Dessa vez, Tinashe precisa matar o demônio, então ela continua recitando a magia para eliminar ela. Porém, o lobo abocanha o torso da bruxa enquanto ela tentava finalizar seu feitiço. Aguardando o desfecho do embate na fortaleza e Unerid, Oscar vê Nark chegando da batalha através do horizonte, até entregar ao príncipe a bruxa com sua barriga cortada. Mais tarde, Oscar e Nark esperam o resultado do exame, e logo Sylvia informa que não encontrou nenhum ferimento grave, porque aparentemente a própria Tinashe fechou a barriga aberta. Sendo assim, o príncipe corre para ver como a mulher tá, porém ela manda ele sair do quarto até ela terminar de se vestir. Depois disso, ela conta que sofreu danos graves nos órgãos, mas se recuperou acelerando seu crescimento corporal. Por causa desse crescimento, ela não vai voltar a ter a mesma aparência de antes. Por fim, Oscar agradece a mulher por ter salvado todos na expedição, e ela responde que não foi nada, afinal, ela é uma bruxa. No dia seguinte, Tinashe acariciava seu familiar, que logo sai voando varanda fora. Pouco tempo depois, Sylvia entra no quarto da bruxa para servir o café e vê ela com a faca pronta para cortar o cabelo. A maga entra em desespero e pede para cortar o cabelo da mulher ao invés dela fazer essa loucura. Durante o ato, Tinashe questiona se Sylvia não tem medo de uma bruxa como ela, e a maga até reconhece que bruxas são assustadoras, porque segundo os registros, existem 5 delas no mundo, e uma noite elas juntas destruíram uma nação em uma só noite. No entanto, Sylvia acredita que Tinashe não faria isso, e essa crença fez a humana mudar de percepção quanto a essas feiticeiras. Por outro lado, ao ser perguntada, Tinashe confessa que teve medos nos quais ela não soube lidar no passado, mas isso foi diminuindo depois de tantos anos de vida. Atualmente, ela odeia ser forçada a ir pra cama, e também se incomoda com o fato de nunca saber o que o Oscar tá pensando, e que às vezes parece que ele pensa na Tinashe como um gato que ele tirou das ruas. Após ter seu cabelo cortado, a bruxa da lua azul é apresentada ao rei de farsas, Kevin, como futura esposa do príncipe, por mais que ela faça questão em desmentir essa informação, corrigindo que tá ali pra remover a maldição do Oscar. Como precisa de tempo pra analisar uma forma de fazer isso, ela tá se hospedando no castelo. Oscar comenta que ela vai ter que assumir toda a responsabilidade caso falhe, e isso faz Tinashe voltar a esbravejar perante o rei, que comenta com Lazaro o quanto esse casal se dá bem. Nesse meio tempo, os misteriosos Valt e Miralis continuam nos entornos do lago mágico de Drusa, e Valt acredita que foi sorte a bruxa da lua azul ter sofrido um ferimento grave ao derrotar o demônio, porque isso deu a chance deles possuírem essa pedra vermelha. Do nada, outro homem surge, dizendo que pensou que fosse lidar com o cachorrinho das redondezas, mas parece que aquela garota já cuidou disso. Valt responde que ela tá procurando pelo mago de olho verde há muito tempo, mas ele entende que ele deve procurar a bruxa no momento certo, afinal, ela quis ver ele esse tempo todo. Valt ressalta que em todas as histórias esse homem trata a bruxa muito mal, mas quando o mago de olho verde questiona de onde ele tirou isso, Valt não entra em detalhes e diz que é só um mero espectador. No entanto, o mago menciona que o rapaz parece ter seus próprios planos, então Valt explica que o único propósito do seu clã é ajudar a realizar eventos que estão para chegar, nada mais que isso. De toda forma, o mago não permite a partida da dupla, porque a bruxa é especial para ele, e nenhuma intromissão será permitida. Dito isso, Valt lança uma magia para proteger Miralis, porém é atingido por um feitiço que desintegra seu corpo. Enquanto isso, na floresta Bile, a nordeste de Farsas, Oscar leva Lazar ao local onde ocorreu o incidente. Como sempre, Lazar se mostra receoso, porque 9 aldeões acabaram mortos por ali, e seus corpos foram encontrados secos e enrugados. No entanto, é por isso que a causa precisa ser descoberta o quanto antes, na opinião do príncipe. Aproveitando a ausência da Tinashe, Oscar vai ter mais liberdade para agir como bem entender, mas tem que evitar sofrer ataques para a bruxa não ser alertada, com o dano na barreira defensiva
defensiva do seu protegido. Andando um pouco mais pra frente, Lazar mostra pro mestre uma pérola nascendo de uma planta, e o nobre não acredita no quão ingênuo o garoto é. Logo as plantas com pérolas crescem e uma tenta enforcar Lazar, mas Oscar salva o jovem. Nenhum dos dois conhece essa planta, porém supõe que sejam elas as causadoras de todo esse mal, ao sugar a água do corpo das presas. Dito isso, Oscar mira na maior das plantas dentre todas e fura ela com sua espada. A suposta pérola explode e libera um estranho líquido roxo venenoso, e logo em seguida outra planta diferente libera uma toxina que desmaia Lazar. Antes que pudesse chegar até o rapaz, Oscar é abordado por uma mulher que quer saber o que eles andam fazendo nessa floresta. Horas depois, Lazar acorda numa casa simpática no meio da tarde, e seu mestre acalma o servo, avisando que a mulher deu um antídoto pra ele. Lazar não entende de quem ele tá falando, até que a própria moça surge se apresentando como Lucrézia, embora ela seja mais conhecida como a bruxa da Floresta Proibida. Após dar mais uma dose do antídoto pro garoto, ela ri ao ver ele tossindo assim que ingere a substância, e depois ela pergunta pro Oscar se a Tinashe continua a mesma coisa. Afinal, só a Tinashe seria capaz de lançar uma barreira defensiva como essa que ela detectou no príncipe. Então, Oscar conta que ela tá agindo como protetora dele, e Lazar acrescenta que seu mestre foi capaz de derrotar a torre da bruxa sozinho. Impressionada, Lucrézia questiona se o guerreiro desejou ser o rei de todo o mundo como prêmio. Porém, Lazar se mete e conta que na verdade o príncipe pediu para se casar com a bruxa da lua azul. No meio da sua risada, Lucrézia acrescenta que Tinashe é uma feiticeira espiritual e que magos desse tipo são os únicos que devem permanecer puros, já que misturar almas durante aquele ato aumenta drasticamente o poder necessário para realizar magia espiritual. Apesar disso, o poder da bruxa da lua azul é tão grande que não faria diferença, por isso seria bom ela tentar se casar um dia. Sendo assim, ela resolve ajudar o príncipe nessa busca pelo amor, porém com um feitiço que não foi revelado. Como as tensões estavam começando a crescer no recinto, Lazar sugere que eles vão embora por enquanto, e Oscar abraça a ideia. No dia seguinte, já de volta ao castelo, Tinashe pergunta se eles enfrentaram problemas na ausência dela. Os dois fingem que nada aconteceu, e Lazar dá uma de ligeira ao mudar de assunto rapidamente, enquanto Oscar avisa que vai dar uma saída. Assim que ele passa pela bruxa, ela parece notar algo de estranho apesar do Oscar discordar. Passado esse dia, o príncipe acordou como sempre no início da manhã, e Tinashe estava na porta do quarto do homem perguntando se ele dormiu bem. Oscar diz que sim, porém sua visão tá embaçada de cansaço, além dele ter projetado a visão de uma segunda Tinashe, saindo da original, chamando pelo nome dele. Mesmo diante do visível desconforto, Oscar insiste que não há nada de errado com o sono dele, então Tinashe resolve desistir de questionar o nobre. Como não conseguiu tirar nada do homem, ela apela pro servo dele, então aborda o Lazar para questionar sobre o sono do mestre. Entretanto, o garoto não sabe muito sobre se o príncipe dorme de cueca ou de conchinha com dois travesseiros, portanto ele não tem muito a acrescentar. Apesar disso, Tinashe insiste no assunto, questionando se Oscar não teve nenhum casinho recentemente. Então Lazar jura de pé junto que não, e logo comenta que isso parece ser ciúmes. Em resposta, a bruxa manda o moleque guardar esse tipo de opinião pra si. Mais tarde, Tinashe conta pros seus alunos que Oscar tá tendo um caso, porque a força vital dele tem flutuado diferente, além do perfume que dá pra sentir de longe, e por isso ele deveria tornar público que tem uma amante. Doan, um dos magos de farsas, comenta que não é comum alguém sair gritando por aí que tem uma amante. Além do mais, ele passou pelo Oscar agora há pouco e não sentiu cheiro nenhum. Dito isso, Tinashe serra o punho e causa uma tremedeira na sala inteira, e logo se despede dos pupilos, fazendo Doan ter pena de quem chifrar essa bruxa. Em pouco tempo, Tinashe já estava em cima do príncipe, revoltada por ele não ter contado que se encontrou com a Lucrézia. Oscar dá a desculpa de que achou que não era nada importante, porém a garota ressalta que se conhecer uma bruxa não é importante, então ela é um fusca de 4 portas, e lembra que ele ainda é vulnerável a ataques psicológicos, portanto, se alguma coisa der ruim nesse sentido, talvez ela não possa fazer nada. Felizmente ela descobriu a tempo, e explica que esse é um feitiço que se disfarça de amante nos sonhos da pessoa, mas gradualmente rouba a força vital da vítima através da relação íntima, e que existem casos em que a vítima morre em uma semana com isso. Tinashe descobriu isso através do forte cheiro de flores no corpo do protegido, como perfume de mulher, e aparentemente Lucrézia lançou esse feitiço de forma que só Tinashe poderia perceber. Sendo assim, a bruxa da lua azul se dispõe a remover esse feitiço, mas existem riscos envolvidos nisso. Com a chegada da noite, Tinashe acompanha o sono do Oscar, que sonha com sua entrada em uma casa com um vasto corredor, onde no final tinha uma escada que levava a uma imensidão vazia, onde só tinha uma cama e Tinashe sentada nela. Os dois se abraçam carinhosamente, porém ele começa a enforcar ela contra sua vontade, ao passo que tenta parar seu impulso. Porém, a voz de Tinashe dentro da sua mente ordena que ele continue, então Oscar quebra o pescoço da mulher e acaba com a vida dela. Feito isso, o príncipe acorda suando frio na sua própria cama, enquanto a verdadeira bruxa da lua azul parabeniza o protegido pelo feito, avisando que toda a energia vital roubada pela Lucrézia foi devolvida a ele. Ainda assim, Oscar esbraveja por ter tido que eliminar Tinashe, mesmo que não de verdade. Então a bruxa responde que enquanto ele empunhar a espada real à caixa,
Tinasha, algum dia ele vai ter que eliminar ela na vida real. Sem se explicar, ela deseja uma boa noite de sono ao príncipe e vai embora. Sem perder tempo, Tinasha bate na porta da Lucrezia para cobrar limites para esses fetiches doentios. Em sua defesa, a bruxa da floresta argumenta que doentio é a maneira como Tinasha quebrou a maldição, com o enforcamento. A bruxa da lua azul diz que essa foi a forma mais eficaz e mais rápida, e questiona o motivo da outra bruxa ter feito isso. Para Lucrezia, isso foi como uma pequena saudação depois de tanto tempo, e ao entregar uma bebida para a velha conhecida, ela pergunta se poderia ficar com aquele belo homem, caso a colega não queira. Tinasha manda ela levar se quiser, mas logo volta atrás ao lembrar que seria ruim introduzir o sangue de outra bruxa nesse caso. Com isso, Lucrezia percebe que isso é coisa da bruxa do silêncio, e já prevê o trabalho que vai dar para romper essa maldição. Por isso, como pedido de desculpas, ela passa para Tinasha o sangue e o creme do Oscar, porque segundo ela, esses seriam os mais afetados pela maldição. Por sua vez, Tinasha entende que só com uma picada a gente tira o sangue de alguém, ela só não sabe com quantas picadas se retira outra substância. Falando disso, Lucrezia ressalta que o feitiço que jogou no Oscar não estipulava que deveria ser a Tinasha nos sonhos, mas sim refletir os próprios desejos do homem. Diante disso, a bruxa da floresta proibida acredita que realmente aquele príncipe gosta da colega. Algum tempo depois, Tinasha se encontra com Oscar no quarto dele, e sem cerimônia ele chama ela pra perto e coloca a garota no colo junto dele na cama. Então ele pede desculpas e a bruxa aproveita pra fazer o mesmo. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!